Meu nome é Diego Sampaio, da GlobalFi, uma empresa americana que nos últimos 10 anos ajudou mais de 10 mil empresários em 100 países diferentes a abrirem e gerenciarem suas empresas nos Estados Unidos. Vou te explicar em 5 simples passos como abrir sua empresa nos Estados Unidos de forma rápida e segura. Vem comigo! Antes de começar e explicar os 5 passos, quero dar algumas informações iniciais. Então, primeiro ponto é, se você tem um passaporte brasileiro, ou um passaporte angolano, um passaporte português, você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos de forma 100% remota. Todo o processo acontece de forma online, diferente de vários países onde você tem que assinar em papel, ir até um cartório, tudo isso é feito de forma 100% online. Um outro ponto é que, eventualmente, com um bom planejamento tributário, a depender da estrutura da empresa que você abrir, você nem precise pagar impostos nos Estados Unidos. Grande vantagem oferecida pelo governo americano. E por último, é que você faz isso tudo com investimento acessível, a partir de 500, 600, $1.000. Então, o processo é 100% online, com investimento acessível e você eventualmente não precisa nem pagar impostos. Tá aí, te dei já alguns bons motivos para começar essa operação. Mas vamos lá, 5 passos para você abrir sua empresa nos Estados Unidos. Primeiro passo, os impostos nos Estados Unidos são pagos pelo lucro e não pela receita da sua empresa. Uma empresa que teve prejuízo não paga impostos. Uma empresa com uma grande receita, mas com uma margem baixa de lucro, paga impostos apenas sobre essa pequena margem de lucro. Esse é um ponto muito importante, que nos leva à questão de LLC ou Corporation. E numa LLC, que é um tipo de estrutura societária e fiscal, eu vou contar um pouquinho mais para frente sobre isso, a empresa em si não paga imposto. Quem paga imposto são os sócios. Ou seja, a depender do tipo de empresa que você abre, como uma LLC de único membro, você eventualmente não precisa nem pagar impostos nos Estados Unidos. Então, busque um especialista, conte sobre suas intenções e entenda se isso pode se aplicar para você. O segundo passo é entender um pouquinho aí sim sobre as estruturas fiscais, suas estruturas societárias e o estado de abertura da sua empresa. De forma geral, o empresário que é não residente nos Estados Unidos acaba optando pela abertura de uma empresa LLC, que pode ter um ou múltiplos sócios. Uma LLC, ela tem uma flexibilidade de gestão, a empresa em si não paga imposto de renda, quem paga imposto são os sócios, por isso ela geralmente é utilizada por pequenos e médios empresários que estão começando suas operações nos Estados Unidos. Já uma corporation, uma corp, vai ser utilizada ou para aquela empresa que já levantou capital, ou para uma empresa que vai ter um lucro acima de 500, 600, mil dólares anuais. Tá? Então, entenda um pouquinho sobre a LLC, um pouquinho sobre Corporation, mas saiba que o modelo mais utilizado por quem não é residente é uma LLC. Ainda nesse segundo passo, é importante entender as diferenças e vantagens que um estado pode ter sobre o outro. Então, por exemplo, nos Estados Unidos você abre a empresa no estado e não na cidade. Você vai falar assim, vou abrir a empresa na Flórida. A Flórida é muito escolhido por empresários da América Latina, muito pela proximidade cultural, pela proximidade geográfica também. É um estado ótimo, não tem imposto de renda a nível estadual para os sócios, para uma LLC, porém, a Flórida tem como característica ter suas informações abertas, né? As informações não são privadas. Então, se você entrar no site do estado, buscar pelo nome da empresa, você vai ver lá quem são os administradores dela, o endereço dela e assim por diante. Já um estado como o Delaware, muito utilizado por empresas que levantaram capital, porque os investidores exigem que seja aberto em Delaware. Também porque existe uma isenção de imposto de renda estadual, mas e principalmente porque existe uma corte específica lá e muito bem estruturada para resolver casos societários entre os investidores e os empresários. Delaware é uma opção também muito utilizada. A grande desvantagem de Delaware hoje é o tempo de abertura no estado e também as altas taxas de manutenção. E aí, onde acaba entrando Wyoming. Wyoming, assim como Delaware, oferece privacidade sobre as informações, diferente da Flórida, onde as informações são públicas, e em Wyoming as informações não são públicas. Quando você busca no site do estado, você vê apenas se a empresa está ativa ou não. Além disso, ela também oferece isenção de imposto de renda estadual, ou seja, você não paga imposto de renda dentro do estado para o estado de Wyoming, apenas o imposto de renda federal. E o terceiro ponto é que você tem taxas menores de abertura e de manutenção da empresa, de renovação da empresa. Além do processo de abertura no estado ser online, você faz ela no mesmo dia. Ao invés de você gastar, por exemplo, $300 para renovar sua empresa todos os anos em Delaware, em Wyoming você gasta $60. Na Flórida são $132. Então, assim, esses são 3 grandes estados utilizados por muitos empresários de fora que estão vindo para os Estados Unidos, né? Que estão começando suas operações nos Estados Unidos. A partir do momento que você determinou o estado e que você já determinou a estrutura, você precisa achar alguém muito bom.
para te dar o suporte e assessoria para fazer o registro da sua empresa nos Estados Unidos. Processo esse que é 100% online, como eu já comentei anteriormente. Na GlobalFi, por exemplo, você entra na nossa plataforma, entra no nosso site, preenche alguns dados básicos, que são os dados que serão necessários, como nome dos sócios, nome da empresa, se for uma corporation, algumas informações sobre ações, se for uma LLC, apenas essas informações básicas. Uma vez que isso seja coletado, o time faz todo o processo, registra sua empresa primeiro em nível estadual, então registra sua empresa em Flórida, Delaware, Wyoming, Texas ou New Mexico. Uma vez que esse processo seja finalizado, aí é emitido o EIN, que é o número de pagador de impostos dessa empresa nos Estados Unidos. O EIN é emitido junto ao IRS e, diferente do que você possa imaginar, se você não é um residente dos Estados Unidos, não tem o Social Security Number, esse processo é feito via fax. E, infelizmente, esse é um processo que leva entre 15, 20, às vezes 25 dias para ser concluído. Tá, mas então, é primeiro feito o registro no estado, depois faça o registro a nível federal, por último, emite-se o Operating Agreement, ou bylaws, que é um contrato entre os sócios, ou seja, não é um contrato registrado num órgão estadual ou federal, mas é um contrato entre os sócios que vai ter as diretrizes da operação. Uma vez que o seu processo de abertura de empresa está concluído, e aí vem o próximo passo, é a abertura da sua conta bancária nos Estados Unidos, né? E essa abertura para a sua empresa. Existem vários bancos nos Estados Unidos, como o Bank of America, Chase, o Wells Fargo, que abrem contas de forma presencial ou que eventualmente podem abrir. Então, você consegue fazer a abertura da conta bancária também de forma online, utilizando bancos ou neobanks como Mercury, Brex, Revolut, Wise e o Pioneer, para fazer esse processo de uma forma simples e também segura, tá? Então, esse processo de abertura da conta bancária, ele é um pouco mais delicado, porque diferente da sua abertura no estado ou no IRS, a abertura da conta bancária vai ser feita uma checagem efetiva dos seus dados pessoais e também do risco dessa operação. É muito importante quando você for começar o processo direto pelo site de um desses bancos digitais, você tenha muito cuidado no preenchimento da informação, submetendo documentos que sejam muito legíveis, explicando de forma muito clara por que você está abrindo aquela conta, o que sua empresa irá fazer nos Estados Unidos, para que eles tenham segurança e aprovem, assim, a sua conta bancária. Uma vez que você esteja com empresa aberta, conta bancária, você está pronto para operar. Pode começar a vender seus produtos na Amazon, importar e exportar seus produtos, abrir uma conta no Stripe, no PayPal como processador de pagamento para começar a receber o pagamento dos seus clientes, não só dos Estados Unidos, mas também de uma forma global. E aí, o último passo, o quinto passo, torna-se fazer a gestão desse processo, a contabilidade e os impostos. Então, nos Estados Unidos, você não precisa ter um contador responsável pela sua empresa, como acontece em muitos países. Você pode abrir sua empresa e falar, opa, eu vou fazer todo o processo da gestão contábil de forma independente. E você pode fazer isso. Você pode utilizar um software como o Xero ou QuickBooks para fazer toda a gestão contábil da sua operação, confiando depois num tax prepare, num preparador de impostos, para cuidar das suas declarações anuais junto ao IRS ou os recolhimentos trimestrais também junto ao IRS. Ou, se você é um empresário que quer focar-se no crescimento da sua operação, focar-se em buscar clientes, vender mais, aumentar a receita e terceirizar isso para profissionais que somente cuidam da parte operacional do seu negócio, na contabilidade dos impostos, existem empresas como a GlobalFi que fazem esse processo contábil dia a dia, entregando os relatórios mensais para você, para que você possa acompanhar seus lucros ou seus prejuízos, ou seus investimentos, o seu balanço e assim por diante, e também cuidando das declarações trimestrais, sejam elas de sales tax, seja ela de um withholding do estimated tax, que é um pagamento proporcional dos impostos que você precisa fazer, bem como as renovações anuais, Então, efetivamente declarando seus impostos ao IRS, fazendo o pagamento dos impostos e renovando sua empresa junto ao Estado. São basicamente 5 passos simples para você abrir a sua empresa nos Estados Unidos. O primeiro é entender um pouquinho sobre os impostos, e aqui no nosso canal no YouTube tem vídeos específicos sobre impostos. Depois, determinar qual é a estrutura societária, a estrutura de impostos e também o estado de abertura da empresa. O terceiro é efetivamente submeter esses processos junto ao Estado, junto ao IRS, e é onde você pode contar com o suporte da GlobalFi também isso. O quarto é a abertura da conta bancária. Então, Mercury, Brex, Revolut, Pioneer e Wise são opções para você fazer essa abertura. E algumas delas, inclusive, são parceiras da GlobalFi. E pelo simples fato de você abrir a conta e fazer um depósito inicial nela, você recebe um cashback. E o quinto e último ponto é você entender que, uma vez que você tem uma empresa nos Estados Unidos, você tem obrigações. Obrigações essas que você pode controlar sozinho, porque não é obrigatório ter um contador, ou você pode terceirizar
terceirizar isso para uma empresa como a GlobalFi, que faz todo esse processo para você. Inscreva-se no nosso canal e se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou escrever para o nosso time em vendas@globalfi.com, que teremos satisfação em te ajudar, tá joia? Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.